Bom dia, amigos queridos. Um excelente dia a todos. Com muita paz no coração, muito amor, muito esforço, muita boa vontade a cada minuto de colocarmos no dia a dia as lições que nos foram trazidas do plano espiritual, de altas esferas, para que fôssemos, através de provas, de situações dolorosas, colocar isso em prática. Que possamos, meu Deus, em Teu nome, nesta reencarnação, já levantarmos daquele caminho comum, já pararmos de lamentar, de murmurar, de blasfemar, que já possamos, Senhor, limpar os joelhos, secar nossas lágrimas e entendermos que precisamos trabalhar dentro de nós e trabalhar junto ao outro, em Teu nome. Jesus, meigo Rabi da Galileia, envolva-nos, Senhor, com as Suas doces vibrações, envolva na Sua ternura, na Sua paz, junto aos Seus trabalhadores espirituais, essa falange que responde em Teu nome, espíritos devotados e abnegados que nos acompanham todas as vezes que buscamos melhorar, crescer e fazer o bem. Com essas rogativas, Senhor, que essas vibrações estejam nos nossos lares, nos familiares, amigos, e junto àqueles que se encontram distantes, em situação de tanta dor. E a maior dor é não Te conhecer, meu Pai. É não confiar nas promessas de Jesus. A lição de hoje, que escolhemos no livro Vinha de Luz, tem como número 74 e seu título Maus Obreiros. Emmanuel nos traz uma passagem da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 2, onde diz: guardai-vos dos maus obreiros. Paulo de Tarso não recomenda sem razão o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Enquanto os servos leais se desvelam dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram o repouso indébito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Ao invés de cooperarem atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Estimam as apreciações desencorajadoras, fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das tarefas, das realizações já feitas, manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer direitos com o esquecimento de deveres, ouvem as palavras alheias com religiosa atenção para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Chamam covarde aos cooperadores humildes e bajuladores aos eficientes ou compreensivos. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Aliam frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidades oculta. Semeiam a dúvida, a desconfiança e o dissídio quando percebem que o êxito vem próximo. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Fazem-se advogados para serem acusadores. Veste a maneira de ovelhas, simulando as feições do lobo. Costumam se lamentar-se por vítimas para serem verdugos
mais completos. Guardai-vos dos maus obreiros. O conselho do apóstolo aos gentios permanece cheio de oportunidade e significação. Continua mesmo. Verdade, oportunidade e significação para que nós possamos nos preservar contra esse veneno do servidor infiel, que são os maus obreiros, os que trabalham, né? Obreiros, aqueles que participam da obra, mas de uma má versação, uma má função ali dentro. Então, nós trabalhamos junto, sempre é um grupo que tem alguma afinidade, né? Por uma necessidade, eles se encontram ali para a execução de um determinado trabalho, em todos os setores. Seja lá no nosso local de trabalho remunerado, seja em relação ao núcleo de trabalho dentro da casa espírita, um núcleo de estudo, um núcleo de atendimento, seja um grupo de amigos que se reúne com uma determinada proposta elevada, enfim, todos ali possuem a sua parte a realizar. Então são companheiros que colocam mão, né? Vamos colocar mãos à obra, né? Isso que a gente fala, vamos colocar mãos à obra. Vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Então aqui ele está falando para nos alertarmos contra os maus obreiros, que eles vão estar em todos os lugares. Não está falando só da questão religiosa, não. Em todos os lugares tem maus obreiros. Do trabalhador infiel. Então a gente vai lembrar aqui que enquanto o servidor legal está ali se dedicando, né, procurando fazer o seu melhor, os maus obreiros já são aquele que quer repousar, que quer ficar encostado, que a gente chama, nas costas de alguém, né, jogando o trabalho para o outro. E fica ali falando para o outro, você está sendo tão explorado, vamos abandonar esse grupo. Ou então, você já viu como é que fulano trata melhor, o chefe trata melhor fulano do que cicrano? Já viu que você não foi prestigiado? Então ele vai conclamando naquele grupo a ideia de desertar e a ideia de se revoltar. Ele está sempre nessa situação. Quer dizer, ele não prima por uma questão muito importante quando a gente está em grupo, sermos agregadores. Nós temos que buscar unirmos, porque unidos somos mais fortes. Então, quando o grupo está bem unido e é bem coeso, essas pessoas, elas imediatamente são reconhecidas por todo o grupo, sem precisar ninguém falar nada. É ela que vai sempre trazer aquele tom diferente da discórdia. Então, ele está sempre é aquela pessoa que vai fazer aquela crítica jocosa, vai fazer aquelas brincadeiras sem graça, sabe? Aquelas brincadeiras inconvenientes, se achando muito irreverente na hora do trabalho. Eu costumo dizer, do lado de fora, na nossa situação, se a gente está a passeio, podemos ter bom humor, podemos brincar dentro de um clima lógico, respeitoso e propício, mas começou o trabalho, entramos numa casa para trabalhar, seja uma empresa, nós ali temos a obrigação da postura de atenção o tempo todo. Então ali não cabe brincadeira para se divertir, ele não é lugar de diversão. Por isso que a gente fala, a gente está de férias, a gente está com feriado, a gente está com dia livre, é uma coisa. Estamos em trabalho, o nosso pensamento tem que entrar dentro do trabalho. Senão a gente foge da questão do comprometimento e da atenção de situações que podem ocorrer. Até essas criaturas que vêm com essas brincadeiras e daqui a pouco está tudo desarmonizado porque a gente não deu atenção. Deu início a uma brincadeira, a uma risadinha, daqui a pouco a uma gargalhada, daqui a pouco aquilo já virou uma festa, já virou o que a gente chama uma feira, onde todo mundo fala junto e ninguém se entende, esquecendo o propósito, por que ali se encontra, por que viemos trabalhar, seja no lugar que for, porque estamos juntos. Então essa pessoa faz com que o restante, se não estiver atento, perca ali
a sua concentração. E gostam de estimar, fazer apreciações, né, desencorajadoras. Realmente, você não tem essa condição, né? Realmente, com a luta que você tem e com esse problema que você tem aí de saúde, não é bom você ficar se desgastando, né? Eu acho melhor, de repente é melhor você pegar umas férias, né? Sem data de retorno, desencorajar. Você realmente não é uma pessoa muito difícil, vai tirando a coragem do outro de começar o trabalho. Ou então vai ficar se fixando dentro da obra que está sendo realizada, naquele ângulo que ainda está inseguro, porque os trabalhadores ainda estão montando a obra, muitas vezes, com muita dificuldade, com poucas pessoas para contar. Eu já vi grupos que são verdadeiros heróis, contam com pouquíssimas pessoas e algumas não são muito constantes. Eles mantêm aquilo ali realmente por uma noção de compromisso impensável. Porque ficam sobrecarregados, porque fica cheio de passarinhada que vem e vai embora. E aí chega aquele outro que não viu por que ainda está naquela fase, ainda não se deu conta. Aí ele, mas isso aqui ainda não está bom. Por que ainda não está bom? Deve ter um motivo. Porque ainda não tem gente para continuar, porque está faltando dinheiro, porque está faltando recurso humano. Enfim, existe um motivo. Então a pessoa fica ali se fixando, né? Mas a parede aqui não tá boa. Aquela pintura, essa cor não ficou boa. Com tanta coisa, né? Para se dar conta, a criatura vai buscar aquilo que menos importa. E ali, despreocupado já com o que já foi feito, né? Ele não se preocupa com tudo que já encontrou pronto. Ele acha que as coisas caem do céu. Materializar uma casa espírita do plano espiritual não é tarefa fácil, né? Eu sempre reconheço inúmeros grupos que tiveram tantas dificuldades, principalmente os grupos fora do Brasil. São heróis, são trabalhadores mesmo que... meu reconhecimento foi dado. A dificuldade, a questão do horário, se trabalha muito, o horário é escasso, é completamente diferente das possibilidades e da proximidade que nós temos aqui no Brasil de ir numa casa espírita, principalmente Rio de Janeiro. Não é fácil não, gente. Manter aquele grupo coeso não é fácil. Então, nós temos que ter o respeito por onde a obra já está. O nosso reconhecimento e pedir a Deus para que continue dando força àquelas casas. Porque são eles que estão levando a doutrina espírita para grupos que desconhecem até Jesus. Então, a gente quando chega, a gente não pode ser um engenheiro de obra pronta, não. Aquilo ali tem um esforço, aquilo tem um trabalho. A gente quando chega tem que chegar com educação, reconhecendo o que já foi aprontado. Não está satisfeito? Vai lá, ajuda mais você então. Dá a ideia, mas mete a mão na obra. Tem aquele pessoal que só dá ideia, né? Aí você fala para ele, então tá, você pega essa incumbência aqui para melhorar. Ah, mas eu não posso. Falei, bem, ideia, a caixinha da ideia já está lotada, né? Tem as caixinhas de ideia. Vai botando as ideias na caixinha. Mas executar não é tão fácil. E aí, são esses que leem os textos, conhecem a lei de cor e salteado para fazer valer os seus direitos, mas quer esquecer dos seus deveres. Você tem direito, sim, mas você está cumprindo com os seus deveres? Você só tem direitos na medida, é um binômio de deveres e direitos. Então a gente tem que relacionar um com o outro, tem que ter essa ideia. E ele fala que, olha, essas pessoas escutam as palavras alheias com religiosa atenção para extrair ali os conceitos verbais menos felizes. Estabelecer perturbação mesmo. Isso acontece. Às vezes a pessoa vai lá ouvir uma palestra, vai ouvir um estudo,
Aí ela vai chegar perto e você pensa, ela vai falar, puxa, olha só, você no momento tal, a sua concordância, verbo nominal, papapá, papapá, não foi a ideal. Então, é como se a criatura foi lá para buscar e encontrar a situação para desencorajar o outro. Aí a gente lembra o quê? Olha, chamada para o trabalho. Meu mestre é Jesus, não é assim? E meus guias espirituais me conhecem, sabem de todas as minhas dificuldades, sabem que eu não sou bambambam em nada. E mesmo assim querem que eu faça o trabalho, para demonstrar em público a minha ignorância, deve ser. Então a gente vence, né, o orgulho próprio e se expõe. E quem expõe, se expõe e vai ter críticas. Em grupos que você acha que vão ter o melhor ouvido. E nem sempre acontece. Estão ali ouvindo para encontrar aonde você vai vacilar. Quer dizer, não é uma crítica para que você cresça. Não é uma crítica que vem com aquela vibração de carinho. Olha, da próxima vez você repara, tá. A gente sabe que tipo de crítica que chega. A gente sente. É mais do que saber. A gente escuta a vibração espiritual que se aproxima. Então a gente tem que... Aquilo ali é para criar perturbação. Para desfalar o que o outro disse. O outro não quis dizer nada daquilo. E você viu que fulano falou naquela palestra? Eu ouvi a mesma palestra. Eu já escutei e falei assim, eu não ouvi nada disso que você está falando. Eu não interpretei dessa maneira. Então, como não foi o que o outro falou, é como aquela criatura quis ouvir, para deturpar, para perturbar mesmo o grupo. E aí eles ficam chamando todo mundo de covarde, né? Covarde eles chamam lá os cooperadores mais simples, a humilde. Você é covarde? Diz que não faz, diz que não vai resolver. Ou então aqueles que estão sempre ajudando lá, né? A casa, você é um bajulador, você é um puxa-saco. Eles vão estar sempre com essa ideia. E vão ficar ali destacando o defeito de todo mundo, mas não falando deles. Eles são verdadeiros anjos, né? Não sabem nem o que estão fazendo ali para conviver com pessoas com tanta dificuldade. Eles se acham ali como a palmatória do mundo. São aquelas criaturas que não chegam para congregar. Divide para melhor dominar. Por isso que falo, mantenha a tua casa unida. Porque essas criaturas dividem para melhor dominar os outros. E ele fala aqui, olha, ele às vezes fala frases brilhantes, complacentes, ensopando-as em óleo de perversidade oculta, semeando a dúvida, a desconfiança e o dissídio, né? A divergência, quando percebe que o êxito vem próximo. Então, espalham suspeita e calúnia, né? Entre os que organizam e executam. E fazem-se advogados para serem acusadores. Aí aquela criatura que chega assim, fulana a pessoa tão boa, né? Tem uma vida difícil, muito difícil. É uma alma muito boa. Inclusive, estou muito preocupado com ela. Eu tenho reparado que ela chega sempre atrasada. Deve estar com algum problema. Sai sempre mais cedo. Você já reparou isso? Eu fico com o coração querendo ajudar. Mas ali já está criando ali, né? A divergência. Ou então... eu não sei não, sabe? Acho que fulano tá vendo passarinho verde. Porque chega aqui para trabalhar, cantando, rindo, tá sempre com a cabeça nas nuvens. O que será que está acontecendo na vida dessa pessoa, hein? Então faz aquele elogio, mas ao mesmo tempo advoga. Estou muito preocupado. É uma pessoa muito boa, para depois jogar na sua artimanha a palavra, né, que vai acusar,
Eles não estão nada preocupados, eles querem mesmo a intriga. Então eles se vestem à maneira de ovelha, feição de lobo. Então a gente tem que se acautelar desses que chegam sempre. Você repara a conversa, estão sempre rodeando, é o costume de parece um polvo, né? Quer saber da vida de todo mundo. Em pouquíssimo tempo se torna amigo de infância, desde o berçário daquela criatura, né? O melhor amigo, o melhor friend, best friend. Começa a perguntar demais, saber demais, começa a querer entrar em detalhe na sua vida particular, que não vem ao caso às vezes, é uma questão de intimidade, você fala quando quiser, pois estamos ali para trabalhar, e começa a entrar em detalhe, e começa a levantar muito ego, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa incrível, e no que vai levantando o teu ego, vai ali buscando as informações que lhe interessam, para eles gostam de ter, né, que a gente, dossiê do outro, para na hora do problema eles usarem o dossiê. O que você acha de fulano? Aí a pessoa dá opinião. Aí depois, fulano acha isso. Mas como é que você está falando isso? Ele acha isso de você. Não sou eu que falei não, fulano disse isso de você. Então eles sabem ser ardilosos. Esse é o mau obreiro. Então, eles se fazem de vítimas, às vezes sofredores, né, lamurientos, até para depois ser melhor o algoz mais completo. Então, nos guardarmos, porque muitas dessas criaturas possuem verniz social. Por fora, muito bonito, mas por dentro, né, são verdadeiros sepulcros. Então, a gente tomar cuidado com esse estereótipo. Não, fulano fala em Jesus, fala em Deus, conhece não sei o que, conhece não sei quem. E estereótipo. Espera para conhecer, nada como comer 1 quilo de sal com o outro. Dá um tempo antes de transformar aquela pessoa no teu melhor amigo e colocar o teu mundo íntimo para fora. Tem que tomar cuidado. Nós não dividimos o nosso coração dessa maneira. Nós nos propomos ajudar o outro, mas temos que ter muito cuidado com que tipo de ajuda o outro vem nos oferecer, com que intenção. Então nós buscamos na doutrina espírita sermos bons. Nós estamos no esforço de sermos bons, mas não somos bobos. Aqui não tem bobo. Mas fulano espírita está falando isso. Está falando sim, que aqui não tem bobinho. Nós podemos relevar, perdoar, é isso que Jesus nos ensinou, a orar pelo que nos persegue, mas somos inteligentes. Nós sabemos, não estamos fazendo isso inconsciente, nós estamos conscientes do que estamos fazendo. Por isso, a preocupação da vigilância, estarmos atentos, né? Aprender a ouvir além das palavras. Não foi isso que ele... Você ouviu aquela vibração? Às vezes a pessoa é uma pessoa que tem medo de falar, é tímida, é insegura, e tem uma vibração maravilhosa. Às vezes tem até um jeito ríspido de falar, mas é um coração super generoso e grande. Fulano é assim. Não. Você sentiu a vibração de fulano como é que é? Às vezes ela é acanhada, às vezes ela não se sente capaz, ela não tem lá uma boa autoestima, ela é uma pessoa humilde, mais simples, perto do grupo, mas tem um coração maravilhoso. Então não é porque fulano fala muito bem e o outro não fala nada, que fulano, é um espírito maravilhoso. Não é não. Qual é a vibração que aquilo ali está trazendo? Qual o tipo de ideia que aquilo ali está buscando implantar no grupo? Então vamos ouvir além das palavras. A gente começa, né? Ouvir além das palavras, ver além das aparências. Tem gente com aparência de muita coisa. Então, a gente tem que aprender a sentir as vibrações. Estamos todos aprendendo.
E a gente lembra, né? A gente colocou aqui Jesus nos orientando, né? Aparece no Evangelho de Mateus: acautelai-vos do fermento dos fariseus, né? Nos alerta a cautela, porque o fermento é invisível. Você não vê o fermento. Muitas vezes, se você pegar uma massa de determinadas, somente um pão italiano, você bota ele no tempo e o próprio ar vai fermentar aquilo ali. Você não vê, você não é um pozinho, é o próprio ar, o tipo de pão, de situação que vai acontecer ali. Então, ele vai inchar a massa. E o porquê os fariseus? Os fariseus se inchavam, eram os doutores das leis, eles eram os conhecedores, eles eram aqueles que ditavam ordem para o outro, é aquele que colocava o outro dizendo tudo que ele estava errado. Mas ao mesmo tempo que ele se inchava ali naquela massa, eles ampliavam muitas vezes a mentira e a falsidade para melhor dominar os outros. Eram verdadeiros influenciadores em nome do conhecimento que possuíam. Eles tinham o conhecimento. Então o conhecimento oprime. Ele ia virar para o outro e falar assim: eu conheço o livro tal, 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 Moisés disse isso, lei tal, 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 tal. O outro, a lei dura e crua é essa daí. Eles não tinham a caridade, eles faziam questão de ser esse fermento que incha, leveda toda a massa, mas com falsidade. Ele não tem nada, ele tem ar estufado de vaidade. Portanto, ao trabalharmos em grupo, sejamos realmente trabalhadores do Cristo. Nós não estamos trabalhando para A, para B e para C. Fulano, naquela reencarnação, está ali dirigindo aquela casa espírita, que Deus dê força para ele perseverar. Porque é muito difícil. É muito difícil. Então ele tomou assim aquele encargo e está ali com toda dificuldade. Ele tem defeito? Ah, tem sim. Eu teria mais. Então a gente pensa assim: por que dividir o grupo? Vamos aprender a colaborar mais, vamos aprender a agregar, vamos aprender que nem todas as nossas ideias serão colocadas em prática pelas direções do grupo. Não foi o momento. Quando a ideia é boa, quando ela tem que ser aproveitada, eu garanto que o plano espiritual vai fazer com que isso aconteça. Mas caso contrário, muitas vezes nós vamos ficar em situações até como desconhecidos. Ali nós estamos sendo provados na nossa perseverança, na nossa fidelidade à obra. Nós sabemos que as pessoas são transitórias, que elas trazem muitas vezes por ser do trabalho suas ideias pessoais, mas nós temos material demais para reconhecer o que é bom. Isso é o de menor importância, porque quando grupos somos mais fortes, fazemos essa corrente no bem, nós temos um impulso espiritual maior para fazermos nossas conquistas. Portanto, companheiros, ao encontrarmos maus obreiros, lembremos, vamos nos acautelar sobre o que falam e o que dizem. Mas eles também estão aprendendo. Vamos ensinar a eles como devemos agir, com respeito à dificuldade deles, mas nos posicionando. Não fala de fulano, não faz assim não. Olha, nós estamos aqui para trabalhar para Jesus. Isso não importa. Vamos deixar isso para lá. E aos poucos ele vai percebendo como que devemos colaborar. Até o momento que ele se integra ao grupo e modifica todos aqueles hábitos ainda inferiores que ele traz, ou ele não suporta e vai embora. E é um teste para todo o grupo também. É aquele elemento que chega para se tornar um teste para o grupo. Como é que o grupo se comporta nessa dificuldade do outro que vem com as ideias, com as caraminholas meio complicadas. Então, dessa maneira, sejamos gentis com todos e vamos lembrar, Jesus é o mestre, ele sabe como essas situações serão conduzidas.
Vamos orar por todos esses companheiros, porque se nós estamos tendo chance hoje de trabalhar, quem garante que não fomos nós ontem com esses tipos de comportamento? Vamos agradecer a Deus, a misericórdia da reencarnação, que sempre nos promove para o bem e para a felicidade de todos. Muita paz nos vossos corações, aos vossos familiares, amigos, e que essas vibrações do Cristo se estendam mundo afora. Graças a Deus.